Olá, seja muito bem-vinda ao nosso Socorro Leoa. Aqui eu trago conteúdos que vão te ajudar a superar o teu ex e ser feliz novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa, especialista em fins de relacionamento. E o tema de hoje é: se você quer superar o teu ex, evite esse comportamento. Na live de hoje eu vou falar sobre um comportamento muito comum, comportamento que a maioria das mulheres tem depois do fim do relacionamento. E se você quer superar o teu ex e ser feliz novamente, você precisa entender qual que é esse comportamento e fazer o que precisa ser feito, né? Mudar essa atitude. Porque as atitudes que você tem hoje, minha leoa, elas derivam, né, de uma série de fatores emocionais. Então, pra gente começar esse nosso socorro, fazia tempo que eu não fazia socorro eu aqui com vocês, já deixa o seu like aqui, já manda esse conteúdo também para aquela sua amiga, para sua colega de trabalho, para sua vizinha que precisa estar aqui conosco hoje. Sei que tem muitas leoas novatas por aqui me assistindo, sejam todas muito bem acolhidas aqui dentro desse nosso perfil. E vamos começar a falar um pouquinho, né? Se você, leoa, me mandou o teu socorro também, eu não consigo fazer um grande número de socorro leoa, né, aqui ao longo do nosso quadro. Então eu pego situações que são muito similares, escolho histórias e compartilho aqui com vocês pra gente já fazendo esses primeiros passos. Bom, o que a gente precisa ter num primeiro ponto de consciência aqui, tá? Que você precisa entender. Hoje, minhas leoas, os comportamentos que vocês têm, tá? Os comportamentos que vocês têm diante de um fim de relacionamento, eles vêm através de motivadores ocultos. O que é isso, Andressa? O que é motivador oculto? Então, vamos lá. Você, leoa, toma determinadas atitudes, você tem determinadas reações, porque, ou às vezes você até fica presa, né, em pensamentos de dor, em pensamentos de sofrimento, porque no teu inconsciente existe uma carga negativa gigantesca. Uma carga que está associada à imagem desse ex, associada a esse fim de relacionamento. Então, feridas emocionais que fazem você agir de determinadas formas, ok? Eu vi que aqui a Kelly colocou assim: eu quero parar de ligar, mas não consigo. Obrigada pelo teu exemplo aqui, Kelly. O que acontece nada mais é que, por mais que você queira ter um comportamento diferente, os teus motivadores ocultos, as tuas feridas emocionais fazem você ter esse comportamento que para você é extremamente ruim, é extremamente desgastante. Vou dar um outro exemplo aqui. A Kelly trouxe esse exemplo, vou dar um outro exemplo. Às vezes, você é tomada por um sentimento de querer reatar, querer reconstruir com essa pessoa e acaba indo atrás desse ex. Muitas vezes, você sabendo que o relacionamento que você vivia não estava legal, que a relação que vocês estavam não era tudo aquilo, mesmo assim você vai, você insiste. E por que você faz isso? Por que você acha que você tem esse comportamento? Se o teu racional, né, se a tua razão já diz pra você, não vai, não faz isso, não se humilha, não insiste. Vira a página, né? Por que tantas e tantas vezes a gente tem essa atitude? Por conta desses nossos sabotadores ocultos, por conta dessas feridas emocionais que ficaram no teu inconsciente, na tua mente, depois desse fim de relacionamento. E se você é uma leoa que chegou nova aqui, Andressa, o que é essas feridas emocionais que tanto você fala? O que é isso que eu não entendo? A dor emocional, ela é diferente de uma dor física.
Se eu perguntar para você aonde tá doendo, você não saberia me dizer. Talvez você vai saber me dizer que você tá com um aperto no peito. Você tá com um nó na garganta, você tá chorando, você tá sofrendo, mas a gente não sabe localizar a dor emocional. Você não sabe localizar a dor emocional. Por quê? Porque ela fica no nosso inconsciente. Através dessas feridas emocionais marcadas. O medo da solidão, a dependência emocional, a dor de perder, o teu ego ferido, entre tantas e tantas outras. Por isso que eu falo que um processo de superação, ele requer você entender que essas feridas estão aí dentro, elas precisam ser curadas. Talvez você já viu muitos e muitos vídeos meus onde eu falo. O processo de superação, o meu método de cura, ele requer 4 fases que você precisa passar. Porque em cada uma dessas fases, das 4 fases do fim do relacionamento, você precisa acessar feridas específicas que estão aí no teu inconsciente. Todo mundo entendeu até aqui? Fez sentido? Conseguimos colocar as leoas novatas, conseguimos colocar as leoas veteranas, leoas mais antigas aqui do perfil, todas na mesma página. Posso começar a nossa análise? Coloca sim, se fez sentido, se dá pra gente continuar, leoa. Ai, Jesus. Agora que eu me liguei, gente, não tem mais o botão aqui para eu compartilhar a história da leoa. Então eu vou ler aqui no meu computador para vocês entenderem o contexto, tá? Ai, fiquei bem chateada agora. Tá, mas tudo bem. Bom, essa leoa mandou o seguinte aqui para mim. Socorro, leoa. Tem uns 20 dias que passei por uma separação. Aluguei uma casa, estou esperando acabar a reforma para me mudar. Estamos ainda no mesmo teto. Temos uma filha de 6 anos. Terminamos de uma forma boa, de uma forma amena. Eu já estava infeliz. Mas não tinha coragem de fazer, não tinha coragem de colocar um ponto final. Porque ainda o amo. Grifem essas palavras. Eu não tinha coragem de colocar um ponto final, porque ainda o amo. E tinha uma crença absurda que ele me amava. Mas todo o distanciamento era só por nossos problemas financeiros. Nesses 20 dias, ele está saindo, às vezes dorme fora e já chegou a repostar uma saída com uma mulher. Deixa sempre muito bem claro que o amor dele acabou por mim, acabou a paixão, acabou o tesão e só sobrou o carinho pelos 16 anos e pela mãe e mulher que sou. Enfim, eu achava que ele iria se arrepender, como aconteceu há 2 anos atrás, mas vejo que ele está muito pleno e decidido. Só eu tô sofrendo, tem dias mais e tem dias que mais forte, tem dias que tô podre, essa leoa fala. Esse foi o trecho do Socorro Leoa que essa leoa me mandou no direct. E aí o primeiro ponto que eu quero trazer para todas vocês aqui é o ponto de identificação. Quem de vocês acredita que ainda ama o ex? Coloca eu aqui nos comentários, coloca eu amo aqui para eu saber se você também acredita que ainda ama essa pessoa. A verdade, ó, a Jai colocou aqui eu. Quem mais acha que ama? Quem mais acha que ama? A Carol colocou aqui eu amo. Eu amo, olha só. A Thaís colocou eu também. A Nanda também. A Adriene também, eu amo. Eu. Bom, eu já quero tirar uma venda aqui dos olhos de vocês. Eu quero tirar o óculos cor-de-rosa que vocês utilizam muitas e muitas vezes. E esse óculos cor-de-rosa que você usa faz você ter percepções, presta atenção,
faz você ter percepções um tanto quanto distorcidas da realidade. Nesse trecho que essa leoa compartilhou, ela colocou assim: o ponto de distanciamento foi a questão financeira, os problemas financeiros. E aí eu preciso já acalmar o coração dessa leoa e de vocês também que acreditam, né, que estão nesse sentimento distorcido de amor. Problemas financeiros, eles podem vir à tona, sim. Mas a gente precisa entender que esses problemas financeiros não são só eles os responsáveis por um término. O problema financeiro, a questão financeira, a dificuldade financeira, ela pode ser um ponto de atrito do casal, sim. Só que não é só isso. Isso é muito pouco, na verdade. A verdade é que o problema financeiro ele traz outros cenários. Vem muitas vezes a falta de admiração, a desconexão entre o casal, os motivos das brigas, os motivos da falta de transparência. O elo emocional, ele já estava desgastado. Essa leoa, quando compartilhou o socorro dela, ela falou: eu já estava infeliz nessa relação. E aí você, leoa, que ainda acha que ama esse ex, que ama essa pessoa, eu preciso que você tire esse óculos cor-de-rosa. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente vive muito tempo com uma pessoa do lado, a história dessa leoa aqui era um relacionamento de 16 anos, você começa a ter uma determinada forma de se relacionar. Você se adapta ao outro, você se encaixa na vida do outro. Você condiciona a tua mente a viver num conformismo, usando o filtro cor-de-rosa no momento da tolerância, de passar despercebido, de relevar muitas coisas. E muitas vezes você não vai enxergando os sinais que estão dentro da tua própria casa, os sinais que estão dentro desse casamento, dessa relação. E por que isso acontece? Porque existe uma história acontecendo em paralelo na tua mente. Existem crenças. Não, a gente vai ser feliz para sempre. Como essa leoa falou, não, eu acreditava que eu amo e eu acredito que ele também me ama. Crenças e percepções de que vocês vão envelhecer juntos. Uma história que está rodando aqui dentro, uma programação mental. E isso faz muitas vezes vocês não perceberem pontos críticos dessa relação. O que eu tô falando aqui não é para vocês se sentirem mal. Nossa, Andressa, eu não enxerguei, eu não percebi, eu não vi as coisas que estavam acontecendo. Não, muito pelo contrário. Isso é normal do ser humano. Quando a gente está imerso num cenário, quando a gente está dentro de algum problema, a gente muitas vezes não percebe o que a gente está vivendo. Por quê? Porque existe um afastamento da realidade, do plano real e do plano mental. Tanto que essa leoa fala, eu não tinha coragem, eu estava infeliz, mas eu não tinha coragem. Por que vocês acham que ela não tinha coragem, sabendo que ela estava infeliz? Porque na mente dela existiam outras possibilidades. Possibilidades de amor, possibilidades de felicidade, de reconstrução. Você, leoa, que ainda sente esse sentimento, eu preciso te dizer, isso que você tá aí no teu peito acreditando que é amor, muito provavelmente é um sentimento de perda. É um sentimento de desconexão com você mesma. De desamor, muitas vezes.
Porque às vezes você se molda tanto naquela condição, naquela relação. A maioria das mulheres, e eu falo isso com propriedade, eu falo isso sabendo de inúmeras histórias das minhas alunas do PDL, das minhas leoas rainhas. Esse sentimento de amor que você acredita que tem pelo teu ex é um sentimento de amor sem identidade. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você se perdeu tanto de si dentro dessa relação, você se afastou tanto da tua essência, você nutriu tanto esse amor por dois, você vive tão condicionada a um padrão de doação. Eu preciso salvar. Quantas e quantas de vocês não são aquelas mulheres leoas salvadoras? Eu preciso salvar essa relação, eu preciso consertar. Eu preciso me doar mais. Eu preciso resolver. E às vezes vocês estão tão condicionadas aos mesmos padrões, às mesmas atitudes, que vocês nem percebem o quanto vocês se afastaram do que de fato é um sentimento de amor, do que de fato é a essência de um relacionamento saudável. Você entra numa zona de conforto, na aceitação. Então, às vezes você precisa ser um pouco mais crítica. O que é esse tal amor que você tem aí dentro do teu peito por esse ex? Será que é amor realmente? Na realidade dessa leoa aqui, a gente precisa entender, poxa, se esse ex tivesse tanto amor assim, se ela tivesse, né? Será que hoje eles não estariam juntos para lutar, para resgatar tudo isso? Ou será que você não está querendo enxergar que no fundo você estava infeliz? Pensa um pouquinho sobre isso. Essa leoa, ela falou assim para mim: o meu maior sofrimento é ver que ele não me ama mais. E o que ela nutria, né? Essa crença, não, ele ama de uma forma absoluta, é um amor absoluto que ele sente por mim. Ela acreditava nisso no plano mental dela. E aí, a maior dúvida dela, que ela me mandou hoje no socorro, é: como é que eu enxergo isso? Mesmo o meu ex falando explicitamente que só sobrou carinho, amizade. Por mais que eu saiba, parece que algo me bloqueia. Ela falou assim, parece que algo me bloqueia, eu tento entender e fico esperando alguma coisa, que ele faça algo para se arrepender. Tecnicamente falando, essa leoa hoje é uma leoa ferida, presa na fase 1 do fim do relacionamento. E aí eu explico. Quando você está presa na fase 1 do fim do relacionamento, você entra em conflito. As feridas do rompimento, do choque emocional, elas vêm até você. Esse término dessa leoa que eu tô contando aqui hoje, ele é recente, faz 20 dias. Só que aí a gente precisa entender que se você não captar a profundidade das coisas que eu tô te passando aqui, às vezes, os 20 dias podem se tornar um ano. Se você não curar isso ao nível mental e emocional. A Kelly colocou aqui, tô nessa fase. Gente, como mentora de vocês, eu falo isso. Entendam isso. As feridas de um término, os traumas de um término, eles não vão sumir. Você não vai esquecer o teu ex. Isso que te mantém presa a ele, esse vínculo emocional que não tá rompido aí dentro do teu inconsciente, isso vai se arrastar.
como uma dose de veneno diária. E você que está aqui assistindo, a Daniele colocou aqui, estou presa há quase 2 meses. Exatamente isso. Porque o tempo ele não vai curar absolutamente nada. Se você não fizer o movimento certo, se você não ressignificar. Hoje eu falei sobre os 3 pontos mentais que você precisa desbloquear para curar essas feridas. O ponto do sentir, da dor, o ponto 2 do ressignificar e o ponto 3 da libertação. Então, você que está aqui me assistindo hoje, pela primeira vez, entenda. Você não vai dormir, você vai acordar e vai esquecer tudo. Não é assim que as coisas funcionam. E as leoas que estão aqui são prova viva disso. Ó, tô quase a Geisa colocou, tem quase 1 mês que eu não consigo retomar minha vida. E vai acontecer mais, né, Geisa? Quando vê, não é mais só 1 mês. Quando vê, já são 5, 1 ano. Por quê? Porque a nossa mente, ela não vai apagar esses traumas, ela não vai apagar essas feridas. O sofrimento, hoje que você está sentindo, minha leoa, quando você fala que ainda ama esse ex, é porque inconscientemente você não aceitou esse término. Você está vivendo a fase 1. E eu quero falar 3 comportamentos aqui. 3 comportamentos que essa leoa aqui, que eu comentei a história dela. Essa leoa, ela tá vivendo 3 quebras. Quebra número 1, da certeza. Ela tinha uma crença absoluta na mente dela que o elo do amor ainda existia entre ela e esse ex, dentro dessa relação, dentro desse casamento. Então a tua mente, a mente dessa leoa e talvez a tua mente também está entrando nesse conflito. Como assim? Se eu acreditava que ainda existia amor entre eu e o meu ex, como é que agora, do nada, essa relação acaba? A tua mente, ela vai entrar em conflito. Você vai levar um baque. E aí, vem outro choque junto. A rejeição, o abandono, a solidão. Tudo isso é ferida da fase 1, gente. Tudo isso. E aí a segunda situação que essa leoa tá vivendo. A sua situação também. Quebra de história. Rompimento de história. Um relacionamento, um casamento de 16 anos. Que ela achou que ia viver o resto da vida ao lado desse ex. Existe uma história na mente de vocês projetada. Eu vou casar, eu vou ter filho, meus filhos vão crescer, depois eu vou envelhecer, eu vou me aposentar, eu vou viajar com meu marido. Essa é a história que está dentro da mente de vocês. E quando acontece esse término, essa história se quebra. Essa história real, ela se quebra, mas na tua mente essa história ela ainda está acontecendo. É ou não é verdade? Quantas de vocês não têm esperança? E terceira quebra de expectativa. Quebra de expectativa. A história que eu contei dessa leoa, ela fala, há 2 anos atrás, ele voltou. Então, o que a mente dessa leoa está entendendo? Que ele vai voltar de novo. Hoje, você não está conseguindo parar de sofrer e caminhar para o teu processo de superação? Mesmo racionalmente você entendendo tudo? Você entende, você tem consciência do problema. Vocês não têm consciência do problema? Vocês têm. Só que o que acontece? O que acontece? A mente de vocês não está entendendo.
O inconsciente de vocês, a programação que tá aqui dentro é o quê? Quebra número 1. Eu amo e eu achei que ele me amava. Quebra número 2, eu achei que eu ia envelhecer ao lado dessa pessoa. Quebra número 3, eu espero que um dia ele volte. Como? Como, né? Que vai conseguir? No teu plano mental, vocês precisam entender isso. No teu plano mental, existia amor, existia uma história e existia uma possibilidade de recomeço. O teu inconsciente, o inconsciente dessa leoa que tá na fase 1, tá um nó. Tá um nó absurdo. Um nó cego que vocês vêm alimentando muitas e muitas vezes. E eu não tenho como tratar a nível inconsciente aqui essas feridas. Isso que eu tô trazendo aqui só para vocês entenderem, tá, gente? O tamanho desse nó que essa leoa tá vivendo e que talvez muitas de vocês estão vivendo também, isso aqui é um nó que eu destravo dentro de um plantão de superação, porque isso é profundo. Isso é profundo. Eu não consigo fazer isso aqui. Precisa existir troca, conversa, orientação mais aprofundada. Só que racionalmente, eu quero que vocês já saiam entendendo algumas coisas. Você, minha leoa, você precisa recodificar na tua mente o que aconteceu. E isso num plano mais racional. Entendendo, percebendo a história de uma forma diferente. Percebendo esse fim de relacionamento de uma forma diferente. Caso contrário, você vai ficar sufocando esse teu emocional com inúmeros pensamentos tentando desvendar o mistério. O comportamento que não te ajuda, o comportamento que piora todos os cenários é esse. É você ficar mergulhada no passado tentando entender qual que foi o ponto que passou dentro desse casamento, qual que foi o comportamento que você tinha que ter tido de uma forma diferente dentro dessa relação. E ficar mergulhado no passado não vai fazer você ter uma nova percepção. Vocês estão me entendendo? A gente precisa fazer essa quebra. Mostrar para tua mente que tudo que você tem aqui dentro, imaginado, projetado, agora tem um novo significado. Então vamos fazer esse movimento aqui. Ah, mas Andressa, eu tinha certeza que ele me amava, que ele era cego de amores por mim. Quebra essa certeza. Olha para essa relação que você vivia. Tira esse óculos cor-de-rosa da idealização e perceba como é que era, afinal de contas, essa relação. Será que eu não estava vivendo um padrão de desamor, um padrão de amor exagerado, jogado para o outro e esquecendo de mim? Segunda quebra que você precisa recodificar. Quebra da história. Aceitação do término. Honre esse passado. Tire essas expectativas do felizes para sempre. Tire essas expectativas que te tiram o sono. Para de viver nessa antecipação do futuro, nessa prisão do passado. Olha para o hoje. E o terceiro ponto. Quebra de expectativas. Para de esperar que ele tenha uma postura diferente. Para de sentar na fila de espera da tua própria vida. Você não tem controle sobre o comportamento do outro. Você tem controle sobre você, sobre o que está no teu alcance. E hoje o que está no teu alcance é entender que você precisa olhar para essas feridas que ficaram depois do fim do relacionamento. Essas feridas que estão aí no teu inconsciente. É isso que você precisa.
E eu não tenho, gente, eu não tenho como descer num nível inconsciente aqui com vocês, porque eu não sou irresponsável com a vida de vocês. Quando eu falo que a gente precisa trabalhar essas feridas a nível inconsciente, existe um lugar pra gente fazer isso, que é dentro do PDL, que é o meu programa de superação pago. O que eu tô te dando aqui é o alicerce, é a base. Se você não entende a base, não tem como a gente fazer mudança. E por que eu tô falando isso? O que vai acontecer nos próximos dias aqui no perfil? Eu vou falar mais sobre isso, obviamente, ao longo da semana, tá? A partir da semana que vem, a gente vai fazer um movimento de preparação. A gente bateu essa semana um marco de 100 mil leoas aqui no perfil. E isso é algo que me toca profundamente, porque são vidas, né? São vidas impactadas, são mulheres que precisam de mim, que precisam da minha ajuda. E eu sei que muitas de vocês estão vindo numa primeira live aqui hoje, e seria muito injusto eu fechar esse ano de 2023 com 100 mil leoas na minha manada, 100 mil mulheres sendo impactadas aqui diariamente, e eu não valorizar essas pessoas que chegaram há pouco tempo aqui no perfil. É justamente por isso que na semana que vem a gente vai fazer um movimento de preparação. A partir da segunda-feira da semana que vem, todos os dias eu vou trazer uma pílula diária, uma pílula do recomeço para você. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todos os dias uma pílula do recomeço. A gente está beirando o final de 2023 e eu não quero, eu não admito, eu não tolero que você passe o seu final de ano emocionalmente abalada, emocionalmente desestruturada e infeliz. É por isso que eu vou realizar na semana que vem essas lives de aquecimento e oficialmente do dia 4 ao dia 8 eu vou trazer um evento que é o seu recomeço. A hora de você colocar de uma vez por todas um ponto final nesse fim de relacionamento, nessa tua dor, nesse teu sofrimento e recomeçar. Porque eu quero que o seu recomeço não seja em 2024. Eu quero o seu recomeço ainda nesse ano de 2023, ainda em dezembro desse ano. Então, resumindo, do dia 4 ao dia 8 a gente vai ter o nosso evento, o recomeço, superando o ex e se tornando feliz novamente. E a partir da semana que vem, a gente vai começar as nossas pílulas de aquecimento, as nossas doses diárias desses primeiros passos para você recomeçar. E ao final dessa nossa jornada, eu vou abrir a última turma do PDL desse ano de 2023. O PDL é o meu programa de superação pago. É lá dentro que você tem acesso a mim como tua mentora, como tua orientadora. É lá dentro que a gente faz esse processo de cura, porque eu não posso ser irresponsável e mexer com a mente de vocês aqui num ambiente aberto, num ambiente exposto e sem o cuidado que isso requer, tá? Então, depois dessa nossa jornada, oficialmente, dia 11/12, eu vou abrir a última turma de 2023, sem perspectivas de novas turmas para 2024, porque eu vou estar num processo de reestruturação. Por isso que eu falo, né? É hoje, é agora, é em 2023. Não tem por que você esperar, sei lá quanto tempo você tem, ou resiliência emocional que você tenha para ficar ainda remoendo esse fim de relacionamento, gente. A nossa vida é tão curta, a nossa vida é tão pequena para você perder tempo, para você tolerar viver dessa forma. E eu não quero isso para vocês para 2024, então é esse o meu recado, tá? Leoas que querem fazer parte disso tudo, já coloquem o nome de vocês na lista de espera
A lista de espera tá no meu link da bio, tá? Tá ali embaixo, para que vocês sejam avisadas oficialmente, né? Já estão avisadas, é dia 11/12, a última turma de 2023, última turma do PDL. E nos próximos dias a gente vai estar dando essas pílulas diárias aí de reconstrução para você chegar pronta, já de braços abertos aí dentro do PDL. Maria de Fátima, me chama pelo direct, tá? Que eu te envio lá o link da nossa lista de espera do programa, tá bom? Gente, espero que tenha feito sentido esse nosso Socorro Leoa de hoje. Fiquei um pouco triste porque eu não consegui compartilhar a imagem do relato da Leoa, né? Mas espero que tenha feito muito sentido para vocês, para esse entendimento dessas feridas, desse sentimento de amor, dessa idealização que muitas vezes a gente cria na nossa mente dessa história e não consegue simplesmente deixar ir. Tá bom, minhas leoas? Um grande beijo e até!